Muito bem, vamos ver aqui no nosso teste costumeiro se estamos chegando em imagem e som. Vamos lá. Muito bem. Sim, tá tudo certinho aqui. Estamos ao vivo em som e imagem. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Domingo é Freud, este quadro criado aqui neste canal Doni Correia, uma teia de ideias, que é um canal conduzido por mim, seu anfitrião, como eu sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, que é dedicado a várias discussões aí humanísticas, tendo como eixo, né, o cinema e as artes, também se dedica a discussões na área acadêmica e também se dedica à abordagem de assuntos do campo de humanas. E o Domingo é Freud é um quadro criado justamente para que a gente passe a nossa tarde de domingo aí, levando conhecimento, instigando o debate, sempre partindo de temas aí presentes, né, na nossa atualidade, obviamente que partindo de conhecimentos como a psicologia, a psicanálise, a filosofia e assim por diante. Se você está chegando pela primeira vez neste canal, não se esqueça de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu comentário, compartilhar bastante e também não deixe de nos apoiar se quiser e se puder. Você pode mandar aí seu super chat com as suas perguntas, pode deixar o valeu demais depois, se você está assistindo a esse vídeo depois da sua transmissão, e pode, obviamente, nos apoiar com a chave Pix, que está aí embaixo na descrição do vídeo. Assim a gente vai fazendo crescer esta urdidura desta teia de ideias, trazendo mais teiudos, teiudas e teiudes para que possamos construir mais conhecimento. Também agradeço a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho na sua grade de programação. E se você está assistindo a esta transmissão na TV 247, na condição de vídeo gravado, venha ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva também, faça parte desta comunidade que tem por base a discussão transdisciplinar. E eu já vou, obviamente, dando boa tarde ao pessoal aqui que está já se manifestando. Nós temos a Ana Abraão dizendo boa tarde, vida acadêmica, uma loucura, vamos falar disso hoje, não é? Temos também minha querida mãezinha, Zuleika Manprim, como eu sempre digo, a primeira a chegar, a última a ir embora, dando boa tarde a todos, muito obrigado pela sua presença. E temos aqui a Lilian, que também já é de casa, né? Dando boa tarde e dizendo que Salvador está presente. Muito obrigado aí a Lilian e ao pessoal de Salvador. E por fim temos o Ed Persona aqui também, ó, dando boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Ed, pela sua presença. Também já é um teiudo contumaz aí, participa bastante dos nossos papos. E hoje, gente, a gente vai conversar um pouco sobre algo que, para mim, une o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente vai falar da carreira acadêmica aqui e das suas agruras e dos seus prazeres, não é? Eu, como vocês sabem, né, quem acompanha meu trabalho sabe que eu tenho uma consultoria, uma das minhas funções se dedica justamente, né, eu me dedico à consultoria de candidatos e candidatas ao mestrado e ao doutorado, e eu estou, inclusive, deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês vejam um vídeo que eu fiz a esse respeito, a respeito da minha etiqueta acadêmica, não é? É uma consultoria que eu criei, personalizada a cada perfil, a cada candidato, a cada candidata em diferentes fases do mestrado e do doutorado. Não sou um coach, tá, gente? Isso é uma consultoria, até porque não é coach, porque eu tenho 100% de aprovação
dos meus clientes, das pessoas que eu orientei em diferentes fases. Alguns deles eu peguei ali antes de ter um projeto de pesquisa, e hoje essas pessoas estão no mestrado e no doutorado. Então eu não sou coach porque eu tenho 100% de resultados positivos, e eu não fiquei rico deixando os outros pobres. Aliás, eu não fiquei rico ainda. De qualquer maneira, né, a gente vai falar sobre a vida acadêmica hoje a partir de um artigo que eu encontrei essa semana no portal UOL, e eu vou deixar depois, assim que acabar a live, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês leiam, né, na íntegra. A gente vai ler alguns trechos aqui, porque a vida acadêmica tem se mostrado um lugar que se transforma cada vez mais no espaço neoliberalista, né? Quer dizer, uma pressão muito grande pela produção, pela produtividade, que vai adoecendo aqueles que vivem essa carreira acadêmica e, por outro lado, não permite que a real construção do conhecimento se manifeste ou se consagre aí neste universo, porque a coisa fica tão voltada para a produção quase que automática das coisas, que o fator humano, o fator da construção do conhecimento acaba ficando para segundo plano, tanto para aqueles que são os orientandos, quanto para aqueles que orientam, ou seja, alunos e professores vêm sofrendo, de fato, uma pressão muito grande pela produção, num ambiente em que deveria se prezar pela construção do conhecimento, pela construção da ciência, pela construção da reflexão. E, no entanto, a gente vai encontrar, a partir dessa matéria, que eu vou ler trechos aqui, comentando e dando um pouco do meu próprio depoimento, né? Como um acadêmico, e a gente vai ver que, de fato, o espaço da academia ela tem se tornado um espaço de sofrimento, né? Quando deveria ser um espaço de construção de saber e de prazer daquele que produz o conhecimento, porque não há nada mais interessante, mais gostoso, para dizer, né, para dizer algo bem, bem mundano, né? Como é gostoso você levar aquilo que você pesquisou para outras pessoas e descobrir que isso que você produziu, de alguma forma, impacta na vida profissional ou na vida acadêmica, que é uma carreira profissional também, de outras, né? Mas parece que nós temos visto cada vez mais um ambiente em que as relações têm se tornado tóxicas, e a produção do conhecimento acaba ficando em segundo plano justamente pela exigência de produtividade. Você tem que publicar, tem que ser citado, tem que publicar em revistas muito bem ranqueadas, o programa tem que crescer. É claro, tudo isso está na conta, né? Quando você escolhe, opta por uma carreira acadêmica, obviamente que você faz um pacto ali com o departamento ao qual você pertence, de que você vai colaborar para que esse departamento também cresça do ponto de vista do ranqueamento de CAPES e de outras instituições aí. Mas isso não significa que você deva se tornar um robô que só produz e não pode nem aproveitar, né? Quer dizer, gozar daquele prazer de novas descobertas intelectuais. Eu vou colocando aqui mais alguns boa tardes, né, do pessoal que está chegando. Minha querida irmã Sani Correia dando boa tarde ao pessoal. E nós temos também Luana Lima, que também está sempre aqui com a gente dando boa tarde. E o Aristóteles Berino está falando, capitalismo acadêmico, precisamos falar sobre isso. Muito, precisamos sim falar sobre isso, né? Eu vou daqui a pouco trazer para vocês aqui, como eu falei, uma leitura de um artigo que saiu no UOL essa semana, inclusive com alguns depoimentos de pessoas que estão abandonando a vida acadêmica justamente por não suportarem a pressão e o sofrimento mental que o ambiente acadêmico tem causado. Como eu disse, né, aí embaixo vocês vão poder dar uma olhada num vídeo que eu fiz dando o meu depoimento sobre como foi a construção da minha carreira acadêmica, e eu sempre costumo dizer que eu jamais pensava em fazer uma carreira dentro da academia,
justamente porque eu não sabia nem por onde começar. Para mim era um ambiente, assim, era um feudo, não dava para entrar. Eu acabei entrando, eu descobri muitas coisas com tentativas de acertos e errando muitas vezes ali dentro. E a etiqueta acadêmica, né, que é como eu chamo o meu programa de consultoria, né, na área acadêmica, àqueles que querem entrar no mestrado, no doutorado, que já estão e que vão para a qualificação, ou que estão aí terminando já sua dissertação ou a sua tese, eu costumo dizer que existem muitas coisas aí que podem ser evitadas apenas com um toque que alguém te dê, ou um caminho que alguém te mostre, né? Para fazer dessa jornada um pouco menos sofrida. Eu fui aprendendo na porrada, né? Eu fui aprendendo nos tropeços e tal. Então, essa minha etiqueta acadêmica eu já passo para os meus clientes, meus orientandos, minhas orientandas, todo esse gabarito para que o sofrimento ele não seja tão grande, porque a carreira acadêmica, como toda carreira profissional, é algo que vai demandar tempo, sim, e dedicação. Mas, como eu disse agora há pouco, né, isso não significa que você tenha que abdicar da sua vida e dos pequenos prazeres que você pode ter no seu dia a dia por conta dessa carreira acadêmica. Então, para a gente poder entrar aqui no nosso assunto, sem mais delongas, eu vou começar a ler aqui alguns trechos desse artigo que eu separei, e que depois vai estar embaixo para vocês lerem em detalhes, e vou costurando, né, no meio dessa leitura, um pouco da minha experiência acadêmica, inclusive mostrando, né, e o artigo vai mostrar isso muito bem, que este pesar, né, da vida acadêmica não está impingido somente sobre os alunos, mas também sobre os professores, né? Temos aqui a Francisca Luciana dizendo boa tarde, querido Doni. Fortaleza City, muito obrigado aí de Fortaleza, muito obrigado a Francisca Luciana que nos assiste também. Não vou compartilhar, como eu sempre falo, né? Eu não compartilho a tela do artigo aqui, porque tem anúncios e tal, enfim, né? Eu não vou ficar compartilhando anúncios e não vou ficar compartilhando outras coisas que não tenham a ver com a nossa conversa, mas o link vai estar aí embaixo depois para a gente conversar um pouco a respeito, né? E o artigo é escrito por Gabriele Maciel, né, colaboradora para o Viva Bem, que é uma coluna que tem no portal UOL. E o nome do artigo é Pesquisadores Brasileiros Sofrem com Transtornos Mentais. E aí tem aspas, né? Pressão cruel. Então, vamos ver do que se trata o artigo aqui para a gente poder tecer alguns comentários a respeito, né? Começa assim, ó. Aline Moura, que é um nome fictício aqui, né? Ele foi trocado, de 33 anos, concluiu o doutorado em Biologia Celular e Molecular em abril deste ano, 2023. Após anos de dedicação exclusiva à pesquisa, entretanto, ela não pretende continuar a carreira acadêmica. E aí abre aspas para moça, né? Foi bem difícil tomar essa decisão, afinal, eu sempre quis ser cientista. Mas é uma carreira que impacta demais a saúde mental e que demanda um pouco de abdicação da vida pessoal. Um pouco ela está sendo eufemística, né? Vou falar daqui a pouco que uma das grandes questões da vida acadêmica é você abdicar da sua vida pessoal, que não deveria ser assim, mas que infelizmente acontece, né? E ela diz, né, a abdicação da vida pessoal, porque tem sempre que estar pesquisando, escrevendo, fazendo experimentos, conta ela, né? Então, veja, o artigo abre, obviamente, com um depoimento de uma moça que vem da área de ciências exatas, biológicas e tal, que é o campo científico que quase que por osmose, né? Quer dizer, quase que por uma unanimidade, tido como um campo especial, ou seja, quando estamos pesquisando a área biológica, a área da engenharia, a área médica, parece que tem uma preponderância muito maior
do que, por exemplo, o campo das humanas, né? Mas o artigo vai continuar, ó. E Tainá Dias de Castro, de 27 anos, mestranda em letras, ou seja, agora, né, para ver que isso não é algo restrito àqueles que têm que produzir resultados palpáveis, porque as humanas trabalham, né, as ciências humanas trabalham com outro tipo de pesquisa, né, com dados históricos, com dados de um campo teórico diferente, né, daquele verificável em laboratório, mas não se trata de algo menor, né? Então, a Tainá Dias de Castro, 27 anos, mestranda em letras, diz que desde a graduação desenvolveu crise de ansiedade devido à pressão para ser produtiva. Abre aspas para a Tainá. Já ouvi que eu deveria produzir mais, já que sou paga para isso, como se a bolsa fosse um dinheiro que desse para eu me manter tranquilamente. Olha só que interessante, né, gente? Essa coisa da bolsa, né? Aí, para fazer um parênteses aqui, eu fui lá no site da Fiocruz para ver como é que estão as bolsas hoje em dia, porque é o que eu sempre digo, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc sem bolsa, tá? E assim, nossa, né, fez sem bolsa. Não, é porque eu era funcionário, eu era CLT, até o doutorado. Depois, no pós-doutorado, eu já não era mais CLT, eu já tinha, né, já estava com a minha empresa, mas eu não quis ficar esperando esse processo da bolsa, porque tinha começado a pandemia, e aí eu falei, né, recebi o convite para fazer o pós-doc, falei, vamos fazer, vai. Né? E até acho que o meu pós-doc poderia ter sido melhor do que eu o fiz. Primeiro, porque eu me cobro demais em relação a isso, olha aí, tá vendo? Um dos sintomas aí que a gente vê por produtividade. Segundo, porque eu queria logo fazer a minha pesquisa e sabendo que estávamos numa pandemia, ia ser difícil fazer a pesquisa de campo que eu queria, tá? Eu tive que fazer várias adaptações, por isso eu acho que o meu pós-doc poderia ter sido um pouco melhor do que foi, mas, né, quem sabe um outro pós-doc aí dentro em breve. Esse é o momento em que a minha esposa já começa a jogar o pau de macarrão na minha cabeça, porque, de fato, a vida acadêmica também, né, causa ruído nas relações pessoais, e aqui a gente já tem dois comentários, né, de duas pessoas aqui que a matéria diz, né? Você passa muito tempo escrevendo, criando, e aí a questão da bolsa é o seguinte, gente, lá no site da Fiocruz, isso é o valor da Bolsa CAPES, tá? A FAPESP, ela paga um pouquinho mais, que a FAPESP é a agência de fomento do Estado, né? A CAPES é nacional. Aliás, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu explico exatamente isso, né? O Lattes, a CAPES e tal, né? Então, ó, o valor da bolsa de mestrado, isso aqui é de 2022, tá? E agora já foi atualizado no novo governo, né? O valor da bolsa de mestrado, que atualmente é de 1.500, aumentará para 2.100, tá? Mestrado, R$ 2.100. O de doutorado sobe de 2.200 para 3.100. Já o de pós-doutorado aumentará de 4.100 para 5.200, R$ 5.200. No caso de auxílio para iniciação científica e docência, o valor passa de R$ 400 para 700. Essa moça aqui, a Tainá, está falando que desde, né, de a graduação ela sofria essa pressão para produzir mais, você está paga para isso, está sendo paga para isso. Se ela estava na graduação, provavelmente ela recebia uma bolsa de iniciação científica, que era R$ 400, foi para 700 agora. O que você faz com R$ 400? Gente, R$ 400 você não faz a compra do mês. R$ 400 você não é metade de um aluguel, se você está fora da sua cidade. R$ 400 às vezes não paga o condomínio do lugar onde você mora, né? Dependendo do lugar. E uma bolsa de doutorado, que agora foi para 3.100, tudo bem, recebeu um aumento, mas 3.100, gente, você também não consegue se dedicar totalmente a uma carreira acadêmica. O valor vai começar a ficar bom para o pós-doutorado, né? Para o pós-doutorando, né? Que vai para 5 e pouco agora, como eu falei aqui. Mesmo assim, é uma bolsa que está defasada, é um valor que está defasado. Por coincidência ou sincronicidade, né, jamais saberemos isso,
Hoje mesmo, agora à tarde, eu estava vendo o noticiário aqui na TV de casa e estava justamente uma matéria falando a respeito dos valores da Bolsa Sanduíche, que é aquela bolsa que as pessoas, os pesquisadores pegam aqui no Brasil, são vinculados a alguma instituição e conseguem uma bolsa para fazer uma parte da pesquisa no exterior. E uma das moças justamente estava falando que ela quer fazer uma parte da pesquisa dela na Inglaterra, e só para você dar entrada na solicitação de visto, com a documentação, provando que você tem vínculo acadêmico, provando que você tem um projeto de pesquisa, são R$ 5.000. E esse dinheiro não vem da Bolsa, porque a Bolsa só lhe é dada, a Bolsa Sanduíche, só vai pingar na tua conta quando você já estiver no país onde você vai estar fazendo isso, né, a sua pesquisa, com tudo em dia. Então, esse dinheiro você tem que tirar do seu bolso, esses R$ 5.000, sem a garantia de que você vai ter o seu visto aprovado. Porque se por alguma razão a sua documentação for considerada insuficiente, você não vai ter essa bolsa e o seu dinheiro não é restituído. Isso é uma condição já em todos os consulados, né? A taxa que você paga para ter a análise para o seu visto não significa que você vai ter o visto, mas também não vai ser reembolsada caso o seu visto seja negado. Então, veja aí que existe, né, uma discrepância muito grande entre aquilo que é um incentivo para você continuar produzindo e o que, de fato, você tem em termos de apoio para esse tipo de iniciativa, né? Então, essa foi a Tainá falando, né, que já que sou paga para isso, como se a bolsa fosse um dinheiro que desse para eu me manter tranquilamente, né? Muitas pessoas que têm bolsa acabam tendo que fazer outras atividades de maneira informal para completar o orçamento, por diversas razões que a gente vai ver no texto, inclusive uma delas é morar longe da casa dos pais. Tem gente que vem de outra cidade, tem gente que vem de outro estado. E, por exemplo, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro principalmente, como é que você se mantém com R$ 3.100 por mês? Mas vamos continuar aqui com o nosso artigo. As pesquisadoras não estão sozinhas em suas queixas. Pelo contrário, elas compõem as estatísticas que mostram que a saúde mental dos cientistas está fragilizada, caracterizando o que um artigo da revista científica Nature, que inclusive tem o link aqui também, né? Quando eu deixar o link, vocês vão poder ler o artigo original, da revista Nature, nomeou como crise da ciência. Gente, isso é muito sério, né? Quando a ciência entra em crise, a gente começa a achar que a Terra é plana, que a cloroquina cura Covid, que a vacina é uma coisa que vai te fazer mal, e assim por diante, né? Ou seja, um retrocesso ao obscurantismo. De acordo com o texto publicado no mês passado, pesquisadores de todo o mundo, ou seja, não é um fenômeno brasileiro, tá? Pesquisadores de todo o mundo e em todos os estágios da carreira acadêmica, desde a graduação até a docência, que é o estágio máximo, estão sofrendo bullying, discriminação, ansiedade e depressão, tá? E aqui continua. Uma pesquisa em 2018 havia mostrado que os níveis de ansiedade e depressão são 6 vezes maiores entre os pesquisadores se comparados com a população geral. Estudos brasileiros também confirmam a prevalência de um relevante sofrimento psíquico entre acadêmicos. Para a psiquiatra Luísa Bisol, professora adjunta da Faculdade de Medicina do Ceará, a forma mercantil como a ciência se estrutura acaba favorecendo o adoecimento psíquico. É uma conversa que eu estava tendo pouco antes de eu entrar no ar com um amigo meu, ele mora no Rio de Janeiro, ele é professor de um instituto federal, e a gente conversava sobre isso, a mercantilização do conhecimento dentro da universidade pública, que é o último lugar que você vai pensar na mercantilização do conhecimento, porque a universidade pública trabalha com uma verba do Estado ou da União para a produção de conhecimento, sendo que essa produção deve ser feita de uma maneira, eu não vou dizer confortável, mas assim, há que haver condições para que o cientista dentro de uma universidade pública produza conhecimento de fato, porque é de lá que virão novas descobertas, novas linhas de pesquisas, novas proposições
para a evolução da humanidade de uma forma mais abrangente, né, em termos mundiais. E quando você mercantiliza esse ambiente, você está matando na raiz o ambiente de produção de conteúdo, de conhecimento, de algo relevante, não para a gente que está aqui agora e que daqui a uns anos morre e outra geração vem, mas assim, em termos de conhecimento sólido, né? Aqui eu já vou aproveitando para fazer uma intervenção. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, DLP. Fiz doutorado, parei de publicar. Só leio, só leciono, talvez ele quis dizer, né? Só leciono. DLP também está dizendo aqui. Também trabalho no Instituto Federal. Quase todos os professores esgotados e cansados. Vejam só. Então, que bom que vocês que estão assistindo aqui a essa transmissão podem trazer o seu depoimento, né? Para não ficar só no registro do que eu acho enquanto um acadêmico e do que o artigo traz para a gente. Então, muito obrigado, DLP, aí, pela participação, e vocês vão deixando seus comentários também aí, quem é da área acadêmica, quem fez mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim, para a gente enriquecer a discussão, né? Vamos voltar para o artigo, então. Olha lá. A mesma pesquisadora, né, a psiquiatra Luísa Bisol, ali da Universidade Federal do Ceará, diz o seguinte, ó, a distribuição das verbas de pesquisa é baseada em um ranking de quanto, na verdade, é até 5, né, que é o ranking, a nota 5 da CAPES, né, para cada programa. Então, você pode ter um programa que tenha de 4 a 5 aí de nota, você já está num programa respeitado, né? Colocando assim. Então, ela diz, ó, a distribuição das verbas de pesquisa é baseada em um ranking de quanto cada pesquisador publicou e quanto esse trabalho é relevante, ou seja, quantas vezes ele foi citado por pares. O problema é que os espaços para publicação de trabalhos científicos não cresceram na mesma proporção que a quantidade de pessoas produzindo ciência. Atualmente, há uma dificuldade maior em publicar seus trabalhos, explica Bisol. E aí, talvez, a gente precisasse pensar na forma como essas publicações são ranqueadas. Porque existe um padrão mundial chamado Qualis. E se vocês procurarem Qualis, né, eu vou colocar aqui como se escreve, para que vocês depois procurem, ó, é assim, Qualis, né? Se vocês procurarem revista Qualis no Google, você tem essas duas palavras-chave, vocês vão encontrar o site, né, o que é uma planilha gigantesca com publicações do mundo inteiro, em todas as áreas do conhecimento que vocês pensarem, estão lá no ranking da Qualis. Essas revistas, elas são avaliadas pela sua importância, pela sua contribuição, pela sua reputação. Quando você está num programa de pós-graduação, você é cobrado a publicar artigos em revistas que tenham ranqueamento Qualis A1, A2 e no máximo B1, tá? Porque é A, B, C e tal. Só que tem A1, A2, B1, B2 e de C para baixo são revistas que são menos reputadas, mas não menos importantes. E esse é o problema, né? Porque às vezes a gente tem revistas com Qualis A1 lá, top de linha, mas como é que você vai conseguir publicar nessa revista? Porque isso pressupõe um pedigree, vamos colocar assim. Isso pressupõe que o seu trabalho ele esteja num padrão muito alto para os avaliadores daquela revista. E são poucas revistas que têm o padrão Qualis A1. Então, se você publicar numa revista A1, A2 e B1, beleza, de B2 para baixo, você não é respeitado dentro do seu próprio ambiente acadêmico. Não vale a pena, né? Porque daí as pessoas olham e falam assim, mas também a revista tem Qualis B2, Qualis C, né? Qualquer um publica. Não é bem assim. Existem muitas revistas boas que não têm um ranqueamento da Qualis tão alto. E isso deveria ser revisto, porque dentro da universidade cria-se aquela cultura de que você tem que produzir para aquela que está no top de linha. Isso não ajuda nem o pesquisador, nem o orientador, nem a instituição e nem o próprio ranqueamento da Qualis, tá? Então, estou vendo que vocês estão se manifestando aqui. Eu já vou, daqui a pouquinho, ler os comentários de vocês. Muito obrigado.
Então tá aqui, ó, o problema é que os espaços para publicação de trabalhos científicos não cresceram na mesma proporção. Claro, né? Você tem um inchaço do corpo de novos pós-graduandos, né, e pós-graduandas, mas você não tem uma revisão desses periódicos. Quando diz que não cresceu na mesma proporção, significa que aquelas mesmas revistas consideradas as melhores pelo padrão Qualis continuam lá, mas não houve uma revisão de outros periódicos para aumentar também o campo de publicação, o campo da importância, né, dessas publicações. A pandemia de Covid-19, segundo o artigo da Nature, exacerbou ainda mais a situação que é o resultado direto de uma cultura tóxica, onde o assédio moral é constante. E aí abre aspas para, de novo, uma das alunas, né, a Aline, nesse caso. Diz o seguinte: eu sofri muito assédio durante o mestrado e doutorado, e isso acabou afetando a forma como eu me via. Esse é um problema muito sério, tá? Já vou falar sobre isso. No valor que eu me dava. Precisei de muita terapia e também de tomar remédios para lidar com essas questões, diz a Aline. Uma coisa que eu sempre digo na minha etiqueta acadêmica, gente, na minha consultoria, é que o trabalho acadêmico ele deve ser levado a sério, ele deve ser levado de uma maneira mais centrada possível, mas ela não pode passar por cima de quem você é. Ela não pode apagar a sua personalidade. Existe o trabalho acadêmico, existe o indivíduo. E nesse contexto, então, nessa mercantilização do conhecimento dentro das universidades públicas e nessa busca desenfreada por produção, isso acaba ficando em segundo plano. Você perde a noção de quem você é. Você passa a achar que a sua competência ela está necessariamente vinculada àquilo que está sendo produzido no ambiente profissional, que é o ambiente acadêmico, quando não é verdade, né? Cada um tem as suas características, cada um tem a sua forma de pensar, entender ali o objeto de estudo, trabalhar. O meu método, por exemplo, é caótico. Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, mas as pessoas acham que elas são, na verdade, induzidas a acreditar que elas são aquilo que elas produzem dentro da academia. E esse processo de mercantilização é um dos grandes responsáveis por isso. E não é verdade, né? Existe o momento de você se dedicar ao seu trabalho acadêmico, existe aquele momento de você olhar para si e olhar para a importância do trabalho que você está produzindo, olhar com independência para aquilo que você está produzindo. Porque se você chegou num programa de mestrado e doutorado, significa que o que você tem para dizer é, no mínimo, relevante. Se dentro da academia as pessoas vão dizer que é mais ou menos relevante, isso não tem o menor problema, isso não é da sua alçada. Você tem que continuar o seu trabalho acreditando naquilo que você está pesquisando. E não pode deixar que isso afete o seu autoconhecimento, a sua autoestima. Né? É muito difícil, mas é um ponto principal para se continuar produzindo, né? E produzindo com qualidade. Tá? O artigo continua. Ó. A situação ainda é pior para pessoas e grupos subrepresentados. Claro, sempre vai ser, né? Incluindo mulheres, indivíduos não binários, não brancas e estudantes de baixa renda, de acordo com a revista. Esse é o feijão com arroz, né, gente? As minorias, elas sempre vão ser vistas como menos importantes em qualquer situação, né? Infelizmente, a gente tem lutado para que isso mude de alguma forma, né? E aí, abrem-se outras aspas para uma outra aluna aqui, tá? Vim de uma família humilde de agricultores e acho que nesse processo de sair para estudar, enfrento dificuldades que vêm desse lugar social. Atualmente, lido com uma pressão cruel de não saber o que vai ser quando a bolsa de pesquisa acabar. Aquela bolsa que eu falei, né? Sei lá, se ela estiver no doutorado, ela está ganhando 3.100 por mês, né? Além disso, não consegui desenvolver relacionamentos amigáveis na universidade. Acho um ambiente hostil e competitivo, pontua Carolina. Vamos falar agora da hostilidade no ambiente acadêmico. Uma coisa que eu sempre digo às pessoas que me procuram para minha consultoria. O grande problema
de um ambiente acadêmico no âmbito da pós-graduação, stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado, é que assim, você não vai fazer amigos. Você vai passar um período muito grande dentro de sala de aula com muita gente, você vai conhecer muita gente, mas você não vai estabelecer vínculos. E existem uns macetes aí que eu aprendi meio que na raça, aprendi passando vergonha. Por exemplo, quando você chega na universidade, você está tão animado porque você entrou num programa de pós-graduação, nossa, né, uma universidade pública, né, não vou pagar, e ainda por cima, né, no caso de universidades como a USP, que agora, né, foi considerada uma das melhores do mundo, tal, puta, tô aqui dentro, né, você entra cheio de gás, e às vezes você não está preparado para aquele ambiente porque você vem de um outro tipo de estudo na graduação, como eu vim, né? Eu fiz uma faculdade privada na graduação, uma faculdade de letras que não existe mais. Quando a gente estava lá no curso de graduação, era uma das melhores na área de letras, tradutor e intérprete, né? E foi vendida no meio do processo. A faculdade em que eu entrei e a faculdade que eu me formei não são as mesmas, se você olhar o meu diploma, depois eu falo um pouco sobre isso, mas assim, quando você chega, você está muito cru, você não conhece o ambiente. E as pessoas dentro da universidade, aquelas que, principalmente na área de humanas, são aquelas que trabalham mais sozinhas, né? Quer dizer, elaborando ali teorias e escrevendo a respeito de determinado assunto, o aluno com o orientador, ou com o orientador e tal, não tem muito contato com trabalhos em grupos, com pesquisa em grupo, pesquisa de campo. Essas pessoas elas costumam ser muito fechadas, ensimesmadas. Então, um dos erros que eu sempre digo não cometa é o seguinte: entrou no mestrado e entrou no doutorado, foi para o seu primeiro dia de aula lá no crédito que você está cumprindo, quer socializar? Nunca pergunte à pessoa que está sentada do seu lado qual é o objeto de pesquisa dessa pessoa. Ela vai se sentir profundamente invadida, né? E eu explico que tem uma razão de ser disso. E isso já vai te mostrar que você não está lá para conhecer pessoas agradáveis ou pessoas que serão do seu círculo de amizade. Eu passei 8 anos entre mestrado e doutorado dentro da academia. Eu tenho talvez 2 pessoas que sejam mais próximas de mim até hoje e também não são tão próximas assim como poderia ser, por exemplo, a galera que fez a graduação comigo, que eu tenho contato próximo até hoje com alguns, né? Não com todos, mas tenho. Por quê? Porque quando você pergunta para uma pessoa qual o objeto de estudo que ela está trabalhando, ela vai entender aquilo, e isso eu aprendi só depois, porque eu estive dos dois lados, como uma coisa incômoda, como uma invasão. Porque o objeto de estudo dentro da academia, gente, assim, quando você entra, no mestrado talvez nem tanto, mas no doutorado, principalmente, porque o doutorado pressupõe que você vai propor algo novo, né? Ou seja, uma proposição, é algo que você considera inédito a respeito de determinado assunto. Então, você não quer dividir aquilo com outras pessoas. Muito mais interessante é você perguntar para a pessoa, por exemplo, quem é o orientador ou a orientadora dela. Porque daí, falando o nome do orientador, você pedindo o nome do orientador ou perguntando o nome do orientador, você não está sendo invasivo, porque a pessoa vai te falar quem é que está orientando, e aí você pode ter uma ideia vaga, né? Olhando lá o látis do orientador, da orientadora, o que essa pessoa pesquisa. Mas quando você chega e fala, o que você está pesquisando? A pessoa vai se sentir profundamente ofendida. Então, é um ambiente que já não é propício para fazer amizades. E se você está longe da sua família, longe dos seus amigos, você quer fazer amizade, você quer se aproximar, você quer estabelecer vínculos. E às vezes isso não acontece e é motivo, de novo, para uma angústia aí, né? E aí continua o artigo. A carga horária dos cursos e a distância das famílias, como eu falei, né? Já que muitos estudantes se mudam para a cidade onde fica a faculdade, também são fatores que podem desencadear estresse aos estudantes e pesquisadores. Além disso, os dados das pesquisas sugerem que o mau equilíbrio entre vida pessoal e profissional também impacta a saúde mental. Olha que interessante que a Carolina, né, que é essa moça que está
dando as declarações aqui, as aspas, vai dizer, né? Para Carolina, a sensação é de incompletude, de sempre ter algo a fazer. Não, aí ela diz, né, aspas para ela, não é como um emprego que, quando encerra o horário, você vai para casa. No processo de escrita da dissertação ou da tese, ela nunca sai da sua cabeça e tem sempre a pressão por fazer algo mais, alega. E aí eu tenho que dar, né, outra declaração pessoal a esse respeito, sobretudo quando eu estava escrevendo a minha dissertação. A tese, ela teve uma outra história, né? Mas na dissertação, que eu estava voltando para aquele ambiente, né, do acadêmico e tal, depois de ter terminado a minha graduação, e entrando num ambiente acadêmico completamente diferente do que eu conhecia, porque eu saí de uma universidade privada, ainda que bastante respeitada, não é? E fui para o ambiente da universidade pública, quando eu entrei na USP, e aí, em 2014, quando eu tinha que entregar a minha dissertação, eu tirei férias do meu trabalho só para me dedicar à escrita final da dissertação, que eu vinha já escrevendo e falei, eu vou pegar esse mês aqui para, né, dar aquela finalizada na coisa toda. E assim, é impressionante, porque quando você tem, né, quando você está com a sua atenção e com a sua dedicação voltada para aquela escrita acadêmica, a sua vida ela para de existir de uma maneira que eu acabei aprendendo da pior forma, assim, né? Óbvio que escrever uma dissertação e defendê-la e tirar uma boa nota e ser aprovado com recomendação para publicação é uma delícia e tal, mas o processo foi muito doloroso, né? Por quê? 2014 e tal, né? Eu estava nessa fase aí de escrever a parte final da minha dissertação. Eu também estava mudando de casa, a minha esposa dizia assim para mim, ó, então você vai escrever de tal hora a tal hora, até 8 horas da noite você escreve aí o que você quiser, depois a gente vai parar e fazer outra coisa, porque senão eu virava, né? Ficava lá naquela de ficar escrevendo, lendo, anotando, né? O processo caótico, escreve num papel, escreve no guardanapo, joga em cima da mesa, depois pega aquilo, vai achar a citação em algum lugar e tal. Eu falava, tá bom, né? Então eu passava assim de segunda a segunda escrevendo uma média de 7 a 8 horas por dia, e quando a gente parava para fazer qualquer outra coisa para se divertir, por exemplo, assistir, eu me lembro assim, muito claramente, um dia eu parei de escrever, deixei as coisas ali em cima, né? Prontas para o dia seguinte, a gente foi assistir a um DVD do Pica-Pau, assim, do Pica-Pau Psicopata dos anos 40, que é bem engraçado e tal, para espairecer, né? E no meio do desenho, o Pica-Pau, sei lá, algum personagem falou alguma coisa que me deu um estalo, que eu tive que pegar o papel correndo e anotar o negócio, ou seja, você não para de pensar no trabalho, você não para de pensar na escrita do seu trabalho. Isso é uma coisa que é crônico, entendeu? Eu certamente não tenho uma fórmula para você virar essa chave, porque quando você está no processo final da escrita, principalmente, você entra numas de que qualquer coisa que você vê escrito, tudo é sinal, né? E tudo te traz um insight, ainda que você não vá usar no final. No doutorado foi um pouquinho diferente. Eu consegui dosar um pouco melhor essa coisa do tempo, né? Passei muito tempo sem conseguir escrever, porque, né, tive uns problemas e tal no meio do caminho, mas depois voltei a escrever e aí, né? Então foi um pouco mais tranquilo. Até porque eu sempre digo que, por mais estranho que pareça, escrever uma tese de doutorado é mais fácil que escrever uma dissertação de mestrado. Quem já fez os dois aí sabe do que eu estou falando, principalmente na área de humanas, tá? Vamos continuar aqui. Então, porque na segunda parte, e aí é importante dizer isso também, o artigo vai olhar para o lado do professor, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o professor está lá pimpão, né? Tá tranquilo, ele está ganhando lá o bom salário dele, está tendo uma vida de estabilidade dentro da academia. Vamos ver. No grau mais alto da carreira acadêmica, os professores e pesquisadores sênior, ou seja, livre docente, professor titular ou professor doutor mesmo, já com uma janela grande aí, né, de tempo de trabalho e tal, lidam com questões diferentes, mas igualmente desafiadoras. A sobrecarga de trabalho é comum nesse público.
que fica encarregado não só da docência, como também por desenvolver projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica. O professor ele tem que orientar, e o programa a que ele pertence depende de quanto ele orienta, de quanto os alunos que ele orienta produzem, publicam, quanto ele publica, quanto ele propõe para ter uma boa nota no ranqueamento da CAPES. Então, essa pressão, porque assim, é o que eu sempre falo, né? Se um aluno ou uma aluna falham no processo do mestrado e do doutorado, vamos dizer que aconteceu uma grande tragédia e o aluno foi reprovado na banca, que é muito difícil isso, porque o papel do professor é barrar os problemas, é mitigar os problemas de uma pesquisa antes de chegar na defesa. Mas se chegou na defesa e o trabalho não foi aceito, a pessoa foi reprovada. Para a pessoa, é um trauma, é um dissabor, é algo terrível, e para o professor vai ser maior ainda, porque ele já tem vínculo com a instituição. Então, ele vai ser penalizado 2 vezes mais por um aluno dele ter chegado na defesa e reprovado. Né? A coordenação vai chegar e falar assim, escuta, como é que você deixou o seu aluno chegar a esse ponto? Então, tem alguma coisa errada aí. Então, também existe essa cobrança. Você tem que dar aula, você tem que orientar, você tem que publicar e você tem que coordenar grupos de estudo, né? E assim vai. Segundo a psicóloga Luciene Brum, que é doutora em psicologia clínica, profissionais da rede privada também ficam, muitas vezes, responsáveis por questões administrativas da faculdade. Aí eu sou professor universitário da rede privada, tá? Já falei aqui, dou aula para uma graduação de cinema. Essa faculdade onde eu dou aula não tem essa questão com o professor ter de se desdobrar em questões administrativas, tá? Mas, responsáveis por questões administrativas da faculdade, como a retenção de alunos, né? Você tem que ficar ali implorando para o aluno continuar e não ir embora daquela universidade. Na pesquisa para a sua tese em 2018, ela encontrou alta prevalência de sofrimento psíquico entre professores universitários da rede particular do Rio Grande do Sul. Cerca de 55% desses profissionais apresentavam transtornos mentais comuns, como transtorno do sono, dores crônicas, enxaquecas e transtornos digestivos. E 35% deles tinham depressão. Quanto mais persistem os sintomas, diz ela, né, dos transtornos mentais comuns, maior a probabilidade de um adoecimento mental e físico, esclarece Brum. Eu vou deixar depois aqui, né, no final, o artigo para vocês terminarem de ler essa parte, tá? Mas eu acho que o mais importante é a gente olhar também para essa questão, né? Hoje em dia, a gente vive, a gente está falando da mercantilização do ensino e da produção, né, da produtividade dentro do universo acadêmico privado, vamos colocar, público, né? Mas a gente não pode esquecer do sistema privado, e o sistema privado sofreu, nos últimos 20 anos, um achaque de grandes conglomerados educacionais que tendem a transformar a universidade privada numa espécie de fábrica ao estilo fordiano, né? Quer dizer, linha de produção. Então, paga-se pouco ao professor e exige-se demais dele. E isso é algo também a se pensar, porque daí é como eu falei agora há pouco, o professor, ele além de tudo ainda tem que ficar responsável por não deixar que o aluno vá embora, né? Por não deixar que o aluno saia da universidade, que ele continue lá. E isso vai, obviamente, desviar a atenção do professor daquilo que realmente importa. Deixa eu só tirar a Elis querida. Ó a Elis ali, ó. E Elis, dá tchau pro pessoal do Domingo é Freud, ó. Que ela tá querendo comer o fio da câmera. Então, quando você desvia, né, tem esse desvio de finalidade, o professor ele já não está lá mais para criar conhecimento, mas ele está lá para vender uma vaga numa faculdade que quer vender conhecimento, mas vender o conhecimento naquele nível raso, né? Vamos dar, então, aqui uma passagem pelos comentários da galera, agora que nós já estamos caminhando para a reta final, né?
Nós tínhamos parado no DLP, olha lá, o DLP está falando aqui de novo, privatizaram o estresse. O estresse é culpa do trabalhador, ele que tem que se cuidar, o tal autocuidado. Tem esse problema, né? Quer dizer, se você não dá condições para que o profissional se desenvolva, a culpa não é da empresa, a culpa é sempre da pessoa que é fraca, né? Eu falei disso aqui quando eu comentei extensamente sobre esses livros de autoajuda e sobre esse universo, né, do gratiluz, né? Então, deem uma olhada, porque aqui nessa mesma playlist do Domingo é Freud, né? Não faz muito tempo. Temos o Ed falando aqui, ó, a vida acadêmica sempre foi assim. É uma pergunta, né? A vida acadêmica sempre foi assim ou só nos últimos anos que esse problema começou? Olha, nos últimos anos a gente viu isso aumentar em relação a um olhar mercantilista do conhecimento. Mas a vida acadêmica ela sempre foi um ponto de peso para muitas pessoas, principalmente na área médica, na área de exatas, na área biológica, que trabalham sobretudo com a produção de conhecimento que vão impactar na vida de todos, né? Por exemplo, imagina o que foi ter que correr para desenvolver uma vacina minimamente eficiente para a Covid-19 em tão pouco tempo, dentro das condições que o mundo oferecia naquele momento. Então, obviamente que isso vai impor mais estresse à produção do conhecimento. No campo das humanas, isso é um pouco menos problemático. Eu posso dizer que, além de tudo, eu fui privilegiado porque eu tive um orientador que trabalhava muito bem, que me deixava muito tranquilo para desenvolver o meu trabalho, era exigente, né? De vez em quando eu tomava umas voadoras bem tomadas, porque precisava, né? Quando eu estava começando a achar que eu estava indo demais, assim, soltinho, né? Que eu não precisava da orientação, porque tem isso, né? Quando você entra na área acadêmica, de vez em quando, assim, tem épocas que você está um pouco mais topetudo, né? Meio narigudo, assim, o nariz para cima e tal. Aí o meu orientador rapidamente me dava uma voadora, mostrava o meu lugar e eu voltava, né? Sentava lá quietinho e continuava fazendo o meu trabalho, mas isso não era uma constante. Agora, eu sei de histórias de orientadores que são mais problemáticos e eu vi, eu não me contaram isso, eu vi, né? Obviamente que eu não vou falar nome de professor ou de professora, não vou falar instituição. Não foi na instituição em que eu fiz mestrado e doutorado, era uma outra instituição pública, mas eu vi, quando eu estava cogitando fazer minha pós-graduação, eu fui assistir a algumas aulas em algumas outras universidades e tal, para ver qual é que era, se o programa estava afinado com aquilo que eu queria pesquisar, e eu vi professor chefe de departamento que não preparava a aula, chegava na sala de aula, dava uma orelhada aqui, uma pescoçada ali, o que os alunos estavam conversando, e ficava ali durante 3 horas, né, falando, filosofando sobre o abstrato, e quanto aos orientandos dele, ele ensinava a atualizar o currículo Lattes dele. Então, uma das funções dos orientandos, que não era, isso não é função de orientando em nenhum lugar, era ficar caçando o artigo que ele já havia publicado e atualizando o currículo Lattes dele. Esse não é o papel do orientador, isso não é uma orientação saudável, e isso vai impactar no trabalho e na saúde mental do orientando, tá, Ed? Então, espero ter respondido aí. Nós temos também aqui Aristóteles Berino falando: sou professor em uma universidade federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, desculpa, é FRRJ. Saúde mental é um tema recorrente entre docentes e discentes. Que bom! O assunto ele tem que existir, né? Um artigo como esse, ele tem que, de fato, existir para que isso leve para dentro do ambiente a consciência de que coisas precisam ser mudadas e melhoradas, né? Muito obrigado, Aristóteles. DLP está falando aqui, ó. Quando se cria metas, o que impera é cumprir as metas. A pesquisa fica em segundo plano. Esse é um problema, né? Eu costumo sempre dizer que as metas, tudo bem, a meta é importante, gente, né? E eu trabalhei com museus a minha vida profissional quase toda, a gente tinha metas para cumprir. Mas são metas que visam a impactar o efeito da cultura no cidadão. Não é feito para transformar o espaço de cultura em espaço de máquinas, né? Tipo Chaplin. Então, as metas precisam existir para você guiar
o seu trabalho, né? Isso quando você está escrevendo uma tese, uma dissertação, você tem que ter as metas também, mas isso é para guiar o trabalho, para garantir o efeito desse trabalho, né? E não para transformar isso numa lata de sardinha que você abre com o abridor, né? E aqui nós temos a querida Cristina Zaidan dizendo bonjour, Doni. Te acompanho da Suíça. Muito obrigado, muito bom te ouvir. Muito obrigado aí a Cristina, que lá da Suíça nos acompanha. Fico lisonjeado. E a Aline está dizendo, eu tive um excelente orientador. Que bom, Aline, porque existem excelentes orientadores e orientadoras na academia. São professores que entendem as agruras, né, de se construir uma carreira acadêmica porque passaram por isso, que não vão reproduzir com os seus alunos, eventualmente, coisas que aconteceram com ele, com o orientador, né, antes, quando era ainda um aluno, que pretendem, de fato, olhar com atenção para esse tipo de problema. Né? Eu estava assistindo a um documentário, foi ontem, né? Estava revendo um documentário sobre Fernanda Coelho, grande, durante anos aí esteve à frente da equipe de restauro, né, de conservação e restauro da Cinemateca Brasileira, conversando com o Máximo Barros, grande montador e professor da FAAP, que já faleceu, infelizmente, o Máximo Barros, né? Montou muito filme do Cury, muito filme paulista importante, Máximo Barros. E ela reencontra ele na FAAP, porque ela estudou cinema na FAAP. E o Máximo Barros fala uma coisa que eu levo isso, sem saber, eu já levava isso comigo, e não sabia colocar em palavras, mas ele disse uma coisa, o aluno, todo aluno é como um filho espiritual do professor. Então, eu olho para os meus alunos hoje em dia como filhos espirituais. Talvez eu não os veja nunca mais, ou veja aí na vida profissional e tal, mas enquanto está dentro da minha sala de aula, são meus filhos espirituais, e eu quero criá-los da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido aí esse tema, que é importante, que é relevante. Comentem bastante aí embaixo. Depois que esse vídeo for ao ar pela TV 247, se você está assistindo na TV 247, venha aqui para o meu canal, conheça a minha etiqueta acadêmica. Se você pretende ingressar na carreira acadêmica e está perdido, está perdida, vem bater um papo comigo. O segundo post fixo do meu Instagram é a esse respeito. Você pode escrever para mim por lá, ou você pode escrever aqui pelo canal. Tem os meus contatos aqui embaixo. Vamos bater um papo, porque assim, a carreira acadêmica ela pode ser dolorida e tem sido mais do que deveria, conforme esse artigo que eu li aqui. Mas não é um lugar a ser evitado. Pelo contrário, é um lugar a ser enfrentado com toda a dignidade, com toda a disposição e sempre contando com pessoas que acreditam no seu trabalho e que incentivam o melhor do que você tem a oferecer, né? E não ficar ali pisando no seu calo para que você seja diminuído ou diminuída perante a atividade acadêmica, perante a comunidade acadêmica. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, então. Eu espero ter ajudado aí um pouco com este Domingo é Freud falando sobre vida acadêmica. Voltamos na semana. Essa semana nós temos lives muito interessantes. Quem gosta de cinema e quem é nostálgico, vamos falar sobre a Canon Films, né? Esse mesmo, né? Produtor aí de filmes do Van Damme, né? De produções aí com muita ação, muita aventura, e vamos conversar um pouco também na quinta-feira, por falar em vida acadêmica, vou bater um papo aqui com Jiro Takahashi, foi meu mestre, foi o meu grande mestre na graduação, aí, criador da série Vagalume. Quem cresceu nos anos 80 e nos anos 90, 70, 80 e 90, sabe do que eu estou falando aí, a grande coleção Vagalume que formou grandes leitores aí. Jiro Takahashi, criador dessa coleção, vai estar aqui batendo um papo comigo. Tá bom, gente? Muito obrigado, tenha uma excelente semana, nos vemos em breve. Tchau, tchau.